Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Estamos nós aqui de volta, para continuar com os estudos da Escola Bíblica Dominical da editora Betel aqui no canal. A gente esteve ausente aí por 2 trimestres, por motivos de força maior, vamos dizer assim, E Deus preparou agora para que a gente pudesse continuar com os nossos estudos, Até porque alguns irmãos perguntaram, fizeram um comentário, falando que estavam sendo bem edificados, pela palavra de Deus através desse canal. E foi uma motivação também, para nós darmos sequência. E vamos continuar então, gravando os nossos vídeos aqui, das pré-aulas, da escola dominical. E eu espero assim estar contribuindo de alguma forma, com a edificação dos irmãos, com o preparo da lição de cada um de vocês. No trimestre passado, eu estava ministrando as aulas aqui, na igreja onde eu congrego, e só não estava gravando, os vídeos. Nesse segundo trimestre, nós vamos estudar sobre as ordenanças bíblicas, Esse é o título da revista. E o subtítulo diz que essas ordenanças são doutrinas fundamentais, imperativas, ou seja, ordenadas ao cristão, não é uma opção, é um dever, obedecê-las, se o cristão quiser ter uma vida bem-sucedida e de comunhão com Deus, O comentarista dessa revista é o bispo Abner Ferreira, E na primeira lição ele começa falando sobre uma das principais ordenanças bíblicas para o cristão, que é crer e descer as águas batismais, Com base em Mateus capítulo 28, versículo 19, quando Jesus diz para os seus discípulos: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Então esse ide de Jesus é uma ordem, está no imperativo, não é uma opção para o cristão se batizar ou não. Ele deve, é um dever dele se batizar se ele realmente for servo, já que o Senhor ordenou a cada cristão, a cada um dos seus servos, a se batizarem, Quando o comentarista também diz aí na verdade aplicada que o batismo aponta para a nossa união com Cristo, é no sentido simbólico, O batismo é um símbolo da nossa união com Cristo, que na verdade foi concretizada pela fé. É a fé que nos une a Cristo por meio do seu corpo, que é a igreja, Ao descer as águas batismais, nós estamos confessando apenas, publicamente essa decisão, esse compromisso que assumimos com Cristo e com sua igreja, Então o batismo nas águas é algo muito sério e importante. Mas não é ele que nos une a Cristo. O que nos une a Cristo é a fé, tá bom? Os objetivos a serem alcançados nessa lição é ressaltar o simbolismo do batismo, conforme acabamos de falar. O segundo objetivo é mostrar que para o batismo é necessário crer e se arrepender. E o terceiro é explicar que a salvação é para quem crê em Jesus, O texto base, o texto de referência, ele se encontra em Mateus, capítulo 3, versículos 13 ao 17, quando Jesus se aproxima de João Batista no Rio Jordão para ser batizado por ele. E João se sente constrangido de batizar Jesus, porque ele sabia que Jesus era o Messias profetizado por Isaías. Mas Jesus respondeu: é necessário porque importa que se cumpra a justiça de Deus. Então eu preciso ser batizado por ti, João. E João teve esse privilégio de batizar Jesus, e logo em seguida o Espírito Santo veio sobre Jesus em uma forma corpórea de uma pomba, E ouviu-se uma voz do céu, a voz do Deus Pai, dizendo: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Então, meus irmãos, se o próprio Senhor nos deu exemplo ao se batizar, quem é o servo para dizer que não precisa se batizar? A introdução diz que o batismo nas águas é um ato simbólico e importante para aqueles que decidem renascer na fé cristã. Ele simboliza o sepultamento, Olha aí, grave essa palavra, irmão, sepultamento, Ele simboliza o sepultamento da natureza pecaminosa anterior
muitas vezes referida como o velho homem ou o velho Adão. Paulo disse isso aos Colossenses capítulo 2, versículo 12, e em Romanos capítulo 6, versículo 4, que no batismo, claro que simbolicamente, né, estamos sendo sepultados com Cristo para renascermos com Ele. E na vida secular, né, literalmente, para alguém ser sepultado, precisa estar morto, né? E na vida espiritual é a mesma coisa, irmãos, né? Tem que estar morto para o mundo, para o pecado. E tem muita gente por aí, infelizmente, sendo sepultadas vivas, né? Que não morreram ainda para o mundanismo. Pessoas que ainda falam palavrão, pessoas que ainda mentem, que não se arrependem dos seus pecados, que ainda se dão ao adultério, à prostituição, que tem mágoa, ressentimento no coração, não morreu de novo, né? Então, necessário vos é morrer de novo, para depois nascer de novo com Cristo, tá bom? A introdução continua dizendo que, além disso, ao emergir nas águas, o batismo também representa a participação na ressurreição de Cristo, né? E isso aponta para uma confissão de um compromisso assumido a mudar de vida, né? De alguém que foi transformado no seu espírito e que deseja ser moldado pelos ensinamentos de Cristo, tá? Então, claro que não é o batismo que muda a vida da pessoa, não é nada disso, tá bom? Aquele que é batizado nas águas, ele continua o mesmo, ele ainda é tentado, ele está sujeito a pecar, se não vigiar. As águas do batismo não tiram pecado, é só o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, né? E o crente não se torna um super-homem ou uma mulher maravilha após o batismo, né? Então o batismo é um símbolo do novo nascimento, é da obra que o Espírito Santo fez no coração de cada crente quando ele ouviu a palavra de Deus e essa palavra gerou fé, a fé salvífica, né, no seu coração, levando essa pessoa ao convencimento de que é pecador e, consequentemente, ao arrependimento. O tópico 1 começa falando que a salvação é para quem crer em Jesus. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus disse isso em Marcos capítulo 16, versículo 16 também. E aqui, irmãos, é bom deixar claro algo muito importante, né, que muita gente confunde. Quando ele fala quem crer e for batizado será salvo, não significa que o batismo influencia na salvação, tá bom? Ou ajuda de alguma maneira na salvação. O batismo não ajuda em nada na salvação. O que salva a pessoa é a fé, é crer em Jesus, tá bom? Então, quando ele fala que quem crer e for batizado, é porque aquele que crê em Jesus, ele é servo de Jesus, ele tem um Senhor, e o Senhor disse para ele se batizar. Então aqui o batismo, ele está sendo colocado como se fosse a obediência, tá? Ele é a obediência. Então quem crer e obedecer será salvo. Crer e não obedecer, até os demônios creem, Tiago fala isso, né? Só que eles se estremecem. Então não basta crer em Jesus, tem que crer e obedecer. Obedecer a sua palavra, obedecer às suas ordenanças, que nós vamos ver nesse trimestre, as ordenanças de Jesus, e uma delas é o batismo. Então quem crer e for batizado será salvo, porque Jesus disse que importa ser batizado para que se cumpra a justiça de Deus, a vontade de Deus, né? Da mesma forma que quem crer e não mentir será salvo, porque a palavra do Senhor diz que nós não devemos mentir uns aos outros, mas falar a verdade. Também quem crer e não adulterar será salvo, porque a palavra de Deus diz que nós não devemos adulterar. Enfim, né? Quem crer e não guardar mágoas no coração será salvo, porque a Bíblia diz que nós devemos arrancar toda a raiz de amargura dentre nós. Percebe? Então aqui o batismo, quem crer e for batizado, ele representa a obediência, tá? Mas não que o batismo salva, ele é para quem já é salvo, para quem já está salvo através da fé em Jesus. Já o item 1.1 diz que para se tornar filho de Deus é preciso receber Jesus como Senhor e Salvador, né? Tem muita gente que só quer receber Jesus como Salvador, né? Salvador dos problemas,
salvador das situações difíceis, mas não querem compromisso, não querem receber Jesus como Senhor, né? Estão como aquelas multidões, né, da época de Jesus, que só iam atrás dele em busca de milagres, né? Então Jesus foi claro com eles ali, né? Vocês têm que trabalhar pelo pão que permanece para a vida eterna, né? Claro que as necessidades de uma salvação, de uma providência de Deus na vida secular é necessária, Deus sabe disso, né? Jesus disse que a gente não tem que se preocupar com o que havemos de comer, beber ou vestir, porque o Pai Celestial sabe que nós precisamos de todas essas coisas. Então nós devemos primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas não serão acrescentadas, né? Paulo também disse, né, que se Deus não poupou o seu único filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas, né? Então, Deus, ele sim, ele quer nos salvar, ele quer nos ajudar, ele quer suprir com as nossas necessidades, mas nós devemos ter um compromisso com ele também, né? Então, para se tornar filho de Deus, é preciso receber Jesus como Senhor, né? João disse isso, né? Mas todos quanto receberam a esses, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, aqueles que ainda não receberam Jesus, não se entristeçam pelo que eu vou falar aqui, porque é a palavra de Deus que diz isso, né? Todas as pessoas, todo ser humano na face da terra são criatura de Deus, foram criados por Deus. Mas filhos de Deus é só aqueles que recebem Jesus como Senhor. E isso está ao alcance de todos, né? Não é alguns privilegiados apenas. Deus quer salvar a todos. Então, a salvação, a fé que nos leva até Jesus e sermos chamados de filho de Deus, não é méritos nossos, né? Isso é uma dádiva de Deus, é dado gratuitamente ao nosso coração quando nós ouvimos a palavra. Efésios capítulo 2, versículo 8, Paulo fala sobre isso, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, né? Ele fala do versículo 8 até o versículo 9. Então, está à disposição de todos. Basta a pessoa ouvir a palavra de Deus e receber Jesus pela fé, né? E não basta apenas crer e obedecer um dia ou outro, algum tempo apenas, mas é necessário perseverar, né? É um caminho contínuo de confiança e relacionamento com Deus durante toda a vida. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Já o item 1.2 ele explica o que é crer realmente, né? Ter essa fé genuína. É confiar, conhecer, confessar e obedecer, né? Então, essa fé que nos leva à salvação não é uma fé qualquer, não é uma fé natural, uma fé abstrata, né? Tem muitas pessoas que têm fé em alguma coisa, tem muitas pessoas que têm fé num Deus mudo, um Deus surdo, um Deus cego, um Deus que não pode salvar. Está lá no Salmo 115, se não me falha a memória. Mas eles creem, eles têm uma fé, só que essa fé não salva. Tem muitas pessoas que têm fé que vai ganhar na loteria, né? Sabe quando a pessoa fala, eu vou na lotérica fazer uma fezinha? Ele tem uma fé. Então as pessoas têm uma fé natural, mas não é a fé genuína, não é a fé que salva, não é a fé gerada pela palavra de Deus, que está lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, né? Então, essa fé que é através da palavra de Deus, é ela que nos fortalece. Quando a pessoa crê, por exemplo, muitas igrejas que pregam a inovação ou a prosperidade material, essas pessoas estão com uma fé alicerçada na areia, né? Então, quando surgem os primeiros problemas, a pessoa se afasta, a pessoa vai ao chão, a pessoa não se firma na palavra. Por quê? Porque elas estão edificadas na areia, foram ensinadas erradas, né? Ensinadas que quando elas vêm para Cristo, elas não vai ter mais problema, não vai ter mais dificuldade. E aí, quando surgem as dificuldades, que são os rios, as chuvas, os ventos, né, que está lá em Mateus capítulo 7, versículos do 24 ao 27,
a pessoa vai ao chão, porque ela foi edificada sobre a areia, sobre os falsos ensinos. Mas quando a pessoa tem a fé alicerçada na palavra genuína, na palavra de Deus verdadeira, como ela é mesmo, ela é ensinada que no mundo ela terá aflições, e o salmista vai além, muitas são as aflições dos justos, né? Então, quando vem esses rios, esses ventos, essas chuvas que batem também naqueles que obedecem à palavra de Deus, né? Os problemas vêm do mesmo jeito, mas a pessoa está alicerçada a sua fé na palavra, né? A palavra genuína, que foi ensinado que vai ter problemas. Então ele não vai ao chão, ele permanece firme, porque ele já está preparado para isso, né? Paulo, por exemplo, era alguém que estava edificado na palavra verdadeira, né? Escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículos do 11 ao 13, ele fala, né, que eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei estar abatido e sei também ter abundância, né? Em toda a maneira e em todas as coisas, eu estou instruído. Então, o crente, ele instruído na palavra, que ele vai ter dificuldades, problemas, sofrimento, né, claro, e também ter abundância, né, que em todas essas coisas o Senhor nos guarda. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas, né? Claro que também a gente não pode sair de um extremo e ir para o outro, falar que o crente só vai passar por sofrimento e não vai ter um momento de refrigério, né? Jesus, quando foi tentado no deserto, logo após o batismo, ele foi confortado pelos anjos, né? Então a palavra de Deus não pode ser nem acrescentada e nem tirada. Não sair do extremo, de um extremo da prosperidade apenas, e ir para o outro extremo do sofrimento, só sofrimento na vida da pessoa. Não, ela tem que ser pregada como é. E no final aí o comentarista, ele conclui dizendo que é uma reciprocidade, né? Quando a pessoa recebe Jesus, quando a pessoa confessa Jesus diante dos homens, e o batismo é a principal forma de confessar que a pessoa teve um encontro com Cristo, a pessoa está confessando publicamente ali esse relacionamento com Deus, com a palavra. Aí também Jesus, ele vai nos confessar diante de Deus, né? A palavra do Senhor diz isso, né? Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Então, aquele que confessar Jesus, Jesus vai confessar a essa pessoa também diante do Pai. O item termina ressaltando aquela passagem sobre aquele malfeitor que foi crucificado com Jesus ali na cruz, à direita de Jesus. E aqui, irmãos, é importante a gente observar que aquele homem que Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso, Jesus não disse isso para um ladrão, não, tá? Jesus disse isso para um crente. Ali naquele momento, ali na cruz, ele foi crucificado ali como ladrão, mas na cruz ele se converteu e a salvação é instantânea, né? A obra que o Espírito Santo faz no coração da pessoa é instantânea. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que os ladrões não herdarão o reino dos céus, e Jesus fala para um ladrão: hoje estarás comigo no paraíso, né? Então, ali naquele momento ele não era mais ladrão. E o interessante é que ele não foi batizado, né? Não foi batizado nas águas e nem batizado no Espírito Santo, né? Porque o batismo não salva, né? Nem o batismo nas águas, nem o batismo no Espírito Santo. O que salva é a fé em Jesus seguida de obediência à palavra de Deus. Aquele homem não foi batizado porque não teve oportunidade, né? Se os soldados soltassem ele ali, perdoassem ele e ele fosse embora, com certeza ele não ia roubar mais e ele ia se batizar. Porque Jesus, ele viu a sinceridade no coração daquele homem, que ele não falou da boca para fora: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim, né? Aquilo veio do coração, e Jesus conhece quando a palavra vem do coração. O item 1.3 diz que quem crê em Jesus não é condenado, né? Enquanto a crença em Jesus leva à salvação, a descrença resulta em condenação, né? Destacando a grande importância da fé para a salvação na doutrina cristã. Jesus foi bem claro para um mestre da lei na época, né? Um religioso. Ele disse, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
E no versículo 18 ele continua dizendo que quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E o mundo aqui, irmãos, quando Jesus disse que Deus amou o mundo no sentido de humanidade, né? Porque o mundo é visto de três formas. É um mundo no sentido literal, né? O mundo criado por Deus, a Terra, o universo. Existe o mundo também, um sistema pecaminoso mundano, que é chamado de mundo também, né? Quando João diz, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Ele está falando das obras da carne, né? Do mundanismo. Então não é em contradição do que Jesus está falando, né? Deus amou o mundo. Aqui o mundo é no sentido de humanidade. Então Deus amou a todos, a toda a humanidade. A salvação é para todo aquele que crê em Jesus, né? Independente se a pessoa é fariseu ou não, né? Jesus disse isso para um fariseu em João 3, né? Que era necessário ele nascer de novo. E o Nicodemos, você vai ver depois no contexto bíblico que realmente ele deu sinal de conversão, né? Então ele ouviu a palavra de Deus, gerou uma fé no coração dele e houve mudança de atitudes, né? Você vai ver mais na frente ele ajudando José de Arimateia a tirar o corpo de Jesus para ser preparado para o sepultamento, né? Você vai ver também Nicodemos defendendo Jesus, né? Vamos dizer assim, quando eles estavam discutindo acerca da divindade de Jesus ali. Então o Nicodemos ele se converteu, assim como o apóstolo Paulo também, que era fariseu, se converteu e foi muito usado por Deus, tá? Então a salvação é para todos. A vontade de Deus é que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da salvação, que ninguém se perca, né? Paulo fala sobre isso escrevendo para Timóteo, e Pedro também ele fala algo sobre isso em uma das suas cartas também. Tem a referência aí no vídeo aí, os irmãos é só conferirem, tá? Vamos agora para o tópico 2. E, irmãos, a partir daqui eu vou procurar ser mais objetivo nos dois últimos tópicos, para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? E aqui o tópico 2, então, ele fala sobre o sepultamento dos pecados como um dos símbolos do batismo nas águas. E é onde muitos se equivocam, né, achando que a água do batismo tira pecados, né? Ah, eu deixei meus pecados nas águas. Se fosse assim, feliz o primeiro a descer as águas e coitado do último, né? Ia descer nas águas totalmente poluída e ia sair mais sujo ainda, né? Irmãos, quando Jesus disse para Nicodemos que aquele que não nascer da água não pode entrar no reino de Deus, ele não está falando da água do batismo, né? Ele está falando da água, a palavra de Deus. Paulo disse aos Efésios, né, que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Nessa mesma linha, Jesus disse para os seus discípulos, né, que vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então não tem nada a ver com a água do batismo nascer de novo. É uma transformação que o Espírito Santo faz no coração do crente e através da palavra de Deus, né? O bispo Abner diz aí também no item que a palavra batismo vem do grego e significa imergir, né? Submergir, mergulhar. E esse é um dos motivos pelos quais o batismo também não deve ser por aspersão ou efusão, né? Que é o derramamento de água sobre a cabeça do candidato, mas por imersão, afundar a pessoa totalmente na água, né? Tem outro motivo também, a gente vai ver daqui a pouquinho. Antes vamos ver aqui que o item 2.1, ele diz que o batismo deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, essas são as duas exigências para o batismo, né? O modelo bíblico, por imersão e no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que passa disso é de procedência maligna. E Jesus ele foi bem claro, né? Em Mateus capítulo 28, versículo 19, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Tem igrejas por aí que
batizam só em nome de Jesus, usando como argumento que Pedro e Paulo também eles batizaram em nome de Jesus, mas eles não estavam batizando como uma fórmula de batismo, eles estavam batizando na autoridade do nome de Jesus, né? Tipo quando Pedro e João se depararam com aquele coxo, né, em frente à porta chamada Formosa, e disse para ele, né, em nome de Jesus, levanta-te e anda, a autoridade do nome de Jesus. Da mesma forma, Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus. Percebe, irmãos? Então, tanto Pedro quanto Paulo, tem as referências aí, depois os irmãos podem verificar na sua Bíblia, eles estavam usando a autoridade do nome de Jesus, tá? São os homens que batizam, mas a autoridade vem do alto, vem do nome de Jesus. Tem também aqueles que ensinam que Jesus é como um ator, né, fazendo 3 papéis ao mesmo tempo. Ora ele é o Pai, ora o Filho e às vezes o Espírito Santo, né? Ou seja, negam a Trindade, negam que há um só Deus constituído de 3 pessoas divinas, né? Então, segundo esses, o candidato sendo batizado em nome de Jesus, automaticamente ele já está sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso é uma grande heresia. Outro ponto importante é que não há idade específica para o batismo, né? Basta a pessoa ter consciência de que é pecadora, se arrepender e crer que só Jesus pode apagar os seus pecados, né? E essa conscientização, irmãos, ela varia, né, de pessoa para pessoa. Não tem uma idade certa. E como os pastores e homens, alguns são oniscientes, né? Geralmente eles determinam uma idade mínima, que é 12 anos, e que foi aprovada em convenção, né? Além de ter que ser por livre e espontânea vontade do adolescente, no caso, né? Sem pressão ou coação, seja dos pais, do pastor ou do líder de departamento, né? Tem que ser espontâneo. Fato é que a maioria das crianças ainda não tem esse discernimento, né? Daí o fato de muitas igrejas não batizarem crianças, né? Não faz sentido. Já o item 2.2 diz que o batismo é um símbolo público de conversão, né? Ou seja, ele é um ritual, né? E como todo ritual, ele é simbólico. O candidato está ali confessando sem palavras, né? Só na atitude ao ser batizado que ele morreu para o mundo com suas concupiscências e renasceu com Cristo, né? Conforme nós falamos, aqui é o outro motivo pelo qual o batismo deve ser por imersão, né? O apóstolo Paulo compara com um sepultamento com Cristo, né? E ninguém vai jogar terra na cabeça de um defunto, né? E diz está sepultado, né? Não, tem que sepultar totalmente, né? A pessoa sepultar totalmente o caixão. E o sair das águas, por sua vez, representa a ressurreição com Cristo, né? Para uma nova vida que já deve ter começado desde a conversão, irmãos, né? Não após o batismo. Tem gente que aproveita para pecar, para fazer isso e aquilo antes do batismo, com o pretexto que depois do batismo não vai poder mais pecar, né? Na verdade, o crente já não deve pecar desde a conversão. O pecado, ele passa a ser um acidente de percurso, algo involuntário na vida do crente, né? E, irmãos, sabe de onde vem tanta ignorância desse jeito, né, sobre o batismo? É na falta de preparo, né, de instrução, o pré-batismo, né, no caso da Assembleia de Deus Madureira, o DEINC, né, o Departamento de Instrução para Novos Convertidos, né, no Belém eles chamam de discipulado, a mesma coisa, né, mas infelizmente muitos pastores usam como argumento para não preparar um candidato ao batismo o texto de Atos, capítulo 8, né? Quando Felipe diz apenas algumas palavras para o mordomo, né? E logo em seguida ele batiza o mordomo. Mas o princípio ali não são a quantidade de palavras, né? E sim a necessidade de um preparo antes de se batizar, né? A dúvida daquele mordomo era se Isaías seria a ovelha muda que teria sido levada para o matadouro, né? Mas a de cada candidato ao batismo são outras, né? E às vezes são muitas dúvidas, então elas devem ser tiradas antes do batismo, né? A pessoa tem que se batizar tendo consciência, né, do que é o batismo, da importância do batismo. Já houve caso de pessoas estarem na fila do batismo falando palavrão, né?
E o que é pior, essas mesmas pessoas vão participar da próxima ceia, né? Participar da ceia desse jeito, irmãos. E Paulo vai dizer que o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação ao não discernir, ao não dar valor ao corpo do Senhor. Então, o preparo para o batismo é algo muito sério, né? Principalmente visando a ceia do Senhor. Item 2.3. Ao ser batizado, Jesus deixou o seu exemplo, né? Então, conforme a gente falou no início, Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, né? E ele se batizou por volta de 30 anos, né? Ali deu início ao seu ministério também, né? E Jesus foi o maior exemplo, né, para nós, né? Ele nunca pecou, em sua boca nunca se achou engano algum, mas ele estava ali sendo batizado, né? Até porque os pecados de todos aqueles que crescem nele estaria sobre Jesus, né? Pedro vai falar sobre isso, né? Que os nossos pecados foram cravados na cruz, ali através de Jesus, né? Na verdade, Jesus deve ser o nosso modelo em tudo, né? Não é só no batismo, não, mas em toda a nossa maneira de viver. Tudo que nós formos fazer, a gente tem que ver se Jesus fez dessa forma, se Jesus agiu dessa forma, né? Por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer que a gente tem que olhar para Jesus, né? Jesus como autor e consumador da fé. Temos que pegar ele como exemplo, como modelo. O tópico 3 vai falar sobre a necessidade de crer em Jesus e se arrepender dos pecados como algo fundamental para o batismo, né? Conforme nós já falamos, essa crença é produzida ao ouvirmos a palavra de Deus. O Espírito Santo então nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e dessa forma nos arrependemos, né? Esse arrependimento, irmãos, é demonstrado não com palavras, né? Mas com mudança de comportamento, devido a uma tristeza por um pecado cometido, né? No grego, está aí na lição, né? O verbo é metanel ou metanoia, né? Diferentemente do remorso, que é um sentimento forte, capaz de levar alguém ao suicídio, como Judas fez, mas que não há mudança de comportamento. Ou seja, se Judas ele não se enforcasse, com certeza ele voltaria a trair Jesus novamente, né? Ele voltaria a ser o que era, né? O remorso, no grego, ele é metamelomai, acho que é isso que fala, eu não sei a pronúncia certa, mas é diferente, né? É diferente no original, o remorso e o arrependimento. No português a escrita é a mesma, né? Por isso que o texto que fala sobre essa traição de Judas, né? E depois o arrependimento, o suposto arrependimento dele, né? O texto diz que ele jogou as 30 moedas de prata que ele recebeu para trair Jesus. Ele é arrependido, né? Jogou as moedas. Mas esse arrependimento no original não é o mesmo do arrependimento do metanoia, né? E o arrependimento é fundamental, irmãos, para o batismo, né? Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, né, na autoridade do nome de Jesus para perdão dos pecados. João Batista, por sua vez, também, ele disse para os fariseus que foram até a ele para ser batizado no Rio Jordão: produzam frutos dignos de arrependimento, raça de víboras, né? Ou seja, demonstrem com suas atitudes que vocês estão mesmo arrependidos. Aí, irmãos, no final do item, ele diz que o batismo é um só, de acordo com as palavras de Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 5, que há um só batismo, né? E esse batismo é por imersão e no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o único batismo considerado biblicamente. Se não for nesse modelo, não será considerado batismo, né? E se a pessoa, às vezes, tem que se batizar, entre aspas, novamente, na verdade ela não está se batizando novamente, mas está batizando uma única vez e da maneira correta. Irmãos, os 3 itens finais, o 3.1, 3.2 e o 3.3, vão abordar as profissões de fé no momento do batismo, né? Sobre a palavra de Deus, sobre a igreja e sobre a própria vida, né? A pessoa tem que prometer ali que vai ser fiel a tudo isso, né?
o candidato ao batismo, ele irá repetir essas palavras que serão ditas pelo pastor no momento do batismo, né? Isso varia de igreja para igreja, né? Que ele deverá prometer ser fiel à palavra de Deus, à igreja, ou o ministério, né, ao qual ele está sendo batizado, e ao bom testemunho de cristão, né? E isso é bíblico, irmãos, tá? Isso é bíblico, porque aquela pergunta que Felipe fez para o mordomo, se ele cria que Jesus é o Filho de Deus, se trata de uma profissão de fé antes do batismo, né? Só que essas profissões de fé, elas devem partir de um coração sincero, né? Deve ser do fundo do coração do candidato, não somente meras palavras repetidas. Imagine os irmãos, alguém sem temor algum a Deus, que está na fila do batismo falando palavrões, alguns minutos depois está falando que promete ser fiel em tudo que o pastor está mandando ele repetir, né? Infelizmente tem muitos assim. Então, o fato é que a pessoa deve prometer ser fiel a Deus e a sua palavra e honrar o que prometeu e ponto, né? Aquele que é fiel a Deus, ele não será infiel ao ministério ou a si mesmo, ao seu testemunho de cristão. Quem é fiel a Deus é fiel no pouco, no muito e com todos, né? Não tem como ser fiel dependendo da quantidade ou de quem eu devo ser fiel, do mesmo jeito que não tem como ser fiel de vez em quando, né? Isso seria usar uma máscara de fidelidade, né? Ou a pessoa é fiel ou não é. Amém, meus irmãos? Vamos ficar por aqui. Deus abençoe a todos. Eu espero ter contribuído com a edificação espiritual dos irmãos e o preparo da lição de vocês. Orem por nós para as próximas lições e, se Deus nos permitir, na semana que vem estaremos estudando juntos a lição de número 2. Fiquem com Deus, tenham bons estudos na IBD da sua igreja.